E olha, a nossa equipe foi conversar com o médico Marcos Vinícius, ele que fala um pouco sobre como ter uma vida sexual ativa. Acompanhe comigo na reportagem. A prática do sexo é algo muito importante para as pessoas. As relações sexuais proporcionam intimidade física entre duas ou mais pessoas e são geralmente praticadas pelo ser humano com o propósito de prazer físico ou emocional, contribuindo para o fortalecimento de laços afetivos. Mas como ter uma vida sexual ativa? O Dr. Marcos Vinícius fala sobre o assunto. Quando você é mais jovem é mais fácil, né? Mas é importante você ter uma boa alimentação, que você de repente tenha tempo para isso, você trabalha muito, passa muito tempo fora de casa, quando chega cansado não vai ter uma vida boa sexualmente falando, assim como a dona de casa também, que de repente trabalha muito, à noite já está cansada. Você tem que de repente evitar os que a gente chama de hábitos deletérios, né? Os vícios que a gente chama de cigarro, o alcoolismo. E você tem que de repente estar sempre de uma boa forma física, né? Que você de repente está com um excesso de peso, você de repente não vai ter uma atividade sexual tão boa. Para ter boas atividades sexuais, é preciso também de alguns hábitos, como a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação, além de também excluir aquilo que não faz bem para o corpo. Se alimentar bem de uma maneira que não é comer muito, é você se alimentar bem, você está bem nutrido. Você de repente tem que manter uma boa forma física, fazendo exercício, vai na caminhada, você tem que de repente evitar fumar, evitar beber em excesso, que aqui quando a gente fala em beber, todo mundo fala que bebe no interior, todo mundo fala que bebe socialmente, mas bebe bastante, entendeu? Bebe quase todo dia. Então, quanto mais você evitar esses vícios, esses hábitos deletérios que vão estragando a saúde aos poucos, mais você vai ter energia, que é para a gente chamar da sexualidade. A sexualidade, não sei se vocês sabem, né, mas o sexo é a palavra mais procurada na internet até hoje, mesmo com tudo que você tem, é a palavra mais procurada. E aí a nossa espécie só sobrevive para a sexualidade. Nossa espécie se reproduz através do sexo. Então, se de repente as pessoas forem todas assexuadas, como são dois frentes da humanidade, você não teria reprodução, só se fosse um laboratório. Então, é uma atividade prazerosa e que de repente tira um pouco das agruras do dia a dia. Então, você de repente tem sexo bom em casa, você de repente é uma pessoa mais bem-humorada, você de repente, quando você tem uma atividade sexual satisfatória, você se torna uma pessoa mais feliz. E geralmente quando você não tem isso, você se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa de repente cabisbaixa. Então tem isso tudo. Sexo faz parte do contexto vital. A gente fala assim, quando você faz sexo, você libera endorfina, dopamina, serotonina, tudo que é bom. É como se você, quando tem um orgasmo, você tem como se fosse um carro fazendo uma revisão, uma lubrificação. Aquilo faz bem para o corpo. E a natureza fez com que você tivesse justamente o prazer sexual para que você pudesse repetir aquilo que ele ter mais filhos, que é a função básica da sexualidade. Nós, seres humanos, hoje em dia, nós vamos dizer assim, modificamos a natureza, fazemos tudo para não ter a reprodução, né? Você vê que as mulheres estão com excesso de medicamento para evitar filhos, você faz tudo para, de repente, evitar a procriação, não é como antigamente. Mas a sexualidade tem uma função básica para as pessoas continuar vivas. Se a gente não tiver sexualidade, você não vai ter a continuidade da espécie. E quando o corpo não corresponde para o sexo, algo de errado está presente, seja no dia a dia ou alguns problemas de saúde. E geralmente as mulheres são as que se preocupam mais em buscar ajuda no médico. Olha, as mulheres procuram mais, porque as mulheres são mais, vamos dizer, menos refratárias a ir ao médico. O homem é mais vergonhoso. O homem ainda encara qualquer disfunção da sexualidade como uma coisa de fraqueza, né? E a gente sabe que, por exemplo, em relação à espécie humana, a cada 100 vezes que o homem vai entrar numa relação, em 92 vezes vai ter prazer. E a mulher, infelizmente, como o orgasmo feminino, o prazer feminino, não é tão importante para a reprodução, né? Então você vai ter que apenas metade das mulheres sentem prazer físico, sentem prazer orgástico na relação sexual. Então as disfunções sexuais da mulher, como dispareunia, que é a dona relação, ou vaginismo, né, que é um parente dela, da dispareunia, então isso aí atrapalha muito a questão da mulher. E além disso, a gente sabe que o sexo feminino é muito mais sensível. A mulher, quando começa, a relação sexual da mulher começa no bom dia do marido, no bom dia do companheiro. Você passa o dia todo tendo problema em casa e você de repente à noite está apta para a relação, é difícil, porque a mulher é muito mais sentimental. O homem é mais físico, então é mais fácil. Vamos trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, tomar um banho e já está pronto para a aventura, até pela questão hormonal, pela questão da produção de sementes. A sexualidade masculina e feminina são bem desiguais e acaba gerando comportamentos desiguais, que geralmente não são muito aceitos pelas mulheres quando se explica, porque elas não aceitam a questão da diferença biológica entre homem e mulher. Algumas pessoas perdem o prazer ou a prática do sexo com uma idade ainda não muito avançada. Vários fatores podem serem responsáveis por isso, e
E o Dr. Marcos cita algumas causas que levam algumas pessoas a não procurarem mais a prática com o parceiro. Olha, hoje em dia, com o estresse da vida cotidiana, ainda mais nessa pós-pandemia, a gente sabe que quando você está muito ansioso ou muito preocupado com o estresse exacerbado, você vai ter uma procura menor da sexualidade. As pessoas que já pensam mais, que estão casadas e estão na meia-idade, dos 35 aos 50 anos de idade, tem muitas preocupações com filhos, até mesmo talvez netos, elas buscam a sexualidade menor, até porque com o tempo a gente vai diminuindo, refreando esse instinto da sexualidade, né? Mas a gente nota claramente que as mulheres procuram mais o médico em relação à parte da sexualidade, porque ela se sente insatisfeita, vai comentar com a vizinha sobre a sua sexualidade, vê a diferença básica e vai mudar. O homem não, o homem procura de todo jeito evitar falar sobre sexualidade, porque ele tem medo. Geralmente, quando se fala sobre sexualidade, se fala sobre se gabando, né? Então, é uma maneira de mostrar uma potência, vamos dizer assim, de vida, fortaleza. Tanto é que você vê hoje em dia, eu sempre brinco, né? O Viagra é um dos 5 remédios mais vendidos no mundo. Mas se eu chegar no Nordeste aqui e falar, eu não tomo, não preciso, meu marido não precisa, ninguém toma, eu falo, ninguém toma, alguém está comprando e jogando fora, né? Porque o Viagra é bem vendido. O que eu fico preocupado é que os jovens, hoje em dia, pessoal de 20 anos, 18 anos de idade, buscando medicamento para a disfunção erétil, antigamente a gente chamava de impotência sexual. Então você vê muitos jovens, o pessoal vai para a festa, bebe, que não é adequado, você beber e tomar esse remédio, e vai fazer uso dessa medicação para a disfunção erétil de uma maneira inadequada e errônea, até porque com um jovem com 20, 22 anos não precisa de nada para a disfunção erétil. Com o tempo, é natural, depois de 50 anos de idade, que o homem vai perdendo energia sexual. Isso a mulher também, depois de 50 anos de idade, você vai ter uma diminuição da libido, porque é normal. Aquela parte de reprodução já vai diminuindo, você não tem mais necessidade de reprodutória, e você vai diminuindo sua sexualidade, né? E as pessoas têm que encarar o fato que vão envelhecer naturalmente e que sexo lá na frente, depois de 60 anos de idade, não é tão importante assim para você viver bem. Você vai começar a ter prazer em outras coisas, não ser atividade sexual, né? Então, eu vejo o pessoal com 70, hoje peguei um paciente com 71 anos de idade preocupado que a sexualidade está caindo. Eu falo, meu amigo, com essa idade, só em estar vivo já está muito bom. Então, é normal que com o tempo, você vai perdendo um pouco da capacidade da sexualidade e vai tendo que se adequar à situação. Ninguém vai morrer porque não faz sexo. É muito bom, é maravilhoso, com certeza, mas não é essencial para a vida. Ótima fala, né, desse grande profissional aí que é o Dr. Marcos, né? Um abraço, Dr. Marcos. Ótima fala. Empreender é mais que investimento, é acreditar no futuro. Jean Márcio Empreendimentos, investindo em sonhos.